Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Quem vos fala, o pastor Carlos. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor faça derramar sobre a sua vida esta unção do seu poder, da sua glória, te renovando, firmando os seus passos na palavra de Deus, firmando os seus pés na preparação do Evangelho, glória a Deus, preparando a sua vida em nome de Jesus, num crescimento espiritual, numa maturidade espiritual, para que vocês possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, na estatura de homem perfeito para Deus. Amém? E Deus abençoe e o Senhor possa guardar as almas, vidas, que o Senhor fortaleça aqueles que estão na frente de trabalho. Meu Deus, guarda, Senhor, livra eles, Pai amado, de toda opressão, guarda a vida dos teus santos também que estão pregando o Evangelho. Meu Deus, guarda a vida, Senhor, meu Deus, de todos os homens que estão revestidos, Senhor, da sua unção, meu Pai amado, da tua santidade, meu Pai, que estão pregando o Evangelho nos quatro cantos deste mundo, meu Pai, que estão dispostos, Senhor, nos trabalhos árduos, fadigados, Senhor, guarda eles que estão nas prisões, nas opressões, livra, Senhor, a vida dos teus santos. Toma todos aqueles que estão enfermos, levanta os abatidos, cansados, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Precisamos estar, meus irmãos, unidos numa fé, num propósito, precisamos ter fé, precisamos ter propósito, glória a Deus. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, hoje, a forma que nós andamos no Evangelho. O homem foi criado para andar com Deus. O homem foi criado para viver num corpo, numa comunidade. Meus irmãos, somos dependentes um do outro. Somos membros de um só corpo. Mas nós estamos vivendo um tempo da independência, meu irmão, da individualidade, da independência. Quem leva o homem a viver independente de qualquer coisa, meus irmãos, é o próprio Satanás. Nós vemos que a primeira ação da astuta cilada da serpente foi exatamente criar no homem a independência. E ser cristão, meu irmão, é andar unido. Não tem como ser um cristão realmente independente, ser um liberal. O problema hoje é ser liberal. Satanás levou a Eva a viver nessa independência, a ela ser liberal, ela não ser dependente de Deus, ela ser igual a Deus. Quando a palavra de Deus, ela nos ensina a nós sermos servos, Satanás quer que a gente seja mestre. Enquanto a palavra de Deus diz para a gente se sujeitar, o diabo, ele põe a oposição. Ele quer nós liberados, não sujeito. O Evangelho, meus irmãos, é um Evangelho de sujeição. Você tem que estar sujeito. Não tem como você viver um Evangelho, meus irmãos, se você não obedecer. Você tem que obedecer o Evangelho e tem que obedecer às autoridades constituídas. Não é todos, meus irmãos, que estão constituídos por Deus e são homens de Deus. Porque nós vemos que Paulo, ele diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, meus irmãos, e os seus ministros em ministro de justiça. Nós precisamos primeiro entender o Evangelho. Eu digo que as pessoas erram, como Jesus diz, por não conhecer as Escrituras. Porque quando você conhece as Escrituras, meu irmão, e vem alguém trazer uma mensagem totalmente fora da palavra de Deus, você rejeita. Tudo aquilo que é acrescentado no Evangelho, a palavra diz para a gente não ultrapassar as Escrituras. Não podemos ultrapassar as Escrituras. Tudo aquilo que você acrescenta, aumenta ou tira, meus irmãos, do Evangelho, ele acaba virando maldição. Então, nós precisamos conhecer o Evangelho, porque se alguém vem pregar um outro Evangelho que não seja esse, como diz Paulo, ele seja anátema. E eu digo que hoje a maioria, meus irmãos, estão sendo levados por um evangelho liberal, totalmente liberal, um evangelho realmente que cria uma independência do homem para viver no formato que ele está, do jeito que ele quer. Não tem como você viver um evangelho do jeito que você quer, meus irmãos. O evangelho é sujeição, você tem que estar sujeito ao evangelho, você tem que obedecer ao evangelho, meus irmãos. Não adianta eu querer fazer a obra de Deus, porque Ele é o Senhor. Primeiro, eu preciso obedecer a Deus. Aleluia.
Se nós vamos pegar o próprio Davi, ele quis construir um templo para Deus, era a vontade do seu coração, mas ele foi impedido. Poxa, mas ele ia fazer um templo para Deus e Deus não quis? Não, porque não é a vontade de Deus. Deus tem um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Eu posso estar no coração, agora eu vou evangelizar lá na África. Nós sabemos que temos países aí, dentro da Ásia, dentro da África, são países realmente difíceis, realmente países que vivem uma miséria. Eu digo, dentro do próprio Brasil nós temos áreas difíceis de evangelizar, não precisa ir para fora. Sei para fora, eu digo, todo mundo quer fazer a obra lá fora e não faz nem dentro do próprio país. Ah, mas o Brasil tem um número muito grande. O fato de você ter um número muito grande que se diz gospel, não quer dizer que estão convertidos. A conversão é uma coisa, meus irmãos. Viver o verdadeiro evangelho é viver debaixo da sujeição, estar sujeito a Deus, sujeito às autoridades constituídas, meus irmãos. Porque ninguém quer estar sujeito. Ah, não quero estar sujeito, eu não quero se sujeitar, eu quero fazer o que eu quero. Eu vou fazer a minha obra independente. Então aí vai fazer a obra independente, meus irmãos. E é isso que o diabo quer, influenciar dentro das instituições religiosas, distorcendo o evangelho, para que os homens tenham uma vida liberal, viver totalmente numa independência, buscando as conquistas próprias, aí acabam vivendo uma vida egoísta, independente, e acabam não servindo a Deus, não se envolvem com o corpo de Cristo, não se envolvem exatamente e nem se sujeitam ao amor ao próximo, às boas obras, não tem compromisso com nada, meus irmãos. Ninguém quer ter compromisso, porque não tem sujeição. Ninguém quer estar sujeito. É fácil estar independente. Aí cria-se caminhos independentes. Como que são esses caminhos? Cria caminhos que nós tentamos se justificar. Ah, eu estou entregando panfleto na rua. Ah, eu estou lá entregando panfleto. Ah, eu coloquei um canal no YouTube. Ou até uma rádio gospel. Meu irmão, se você não tiver a direção de Deus, tudo que você vai fazer, você tem que ver se é a vontade de Deus. Aleluia. Quando eu comecei esse trabalho, há muitos anos atrás, aleluia, foi a direção de Deus, a vontade de Deus. E Deus tem envolvido todas as situações. Eu já tentei fazer outras coisas que não eram da vontade de Deus. E Deus não deixou, Deus não permitiu. Aleluia. Então nós temos muita vontade do nosso coração em fazer a obra de Deus. Mas não é porque é para Deus que eu vou impor a Deus. Senhor, eu vou montar uma igreja para o Senhor. Senhor, eu vou montar uma rádio gospel para o Senhor. Senhor, eu vou montar um canal do YouTube para o Senhor. Não, Ele é o Senhor. Ele que dá a direção. Eu estou no meu coração ir para a China evangelizar. Mas se o Senhor quer eu na Bahia evangelizando? Meus irmãos, não é o eu, é o Senhor. É o nosso Senhor, aleluia. E é desse jeito, nós precisamos ter direção em todas as coisas, meus irmãos. Não é querer montar um canal no YouTube, agora eu estou fazendo um trabalho, eu pego a mensagem aqui na internet e fico mandando para todo mundo. Meu irmão, isso não é evangelização, você cria uma justificativa na sua vida, não se envolve com o corpo de Cristo, não se sujeita ao corpo de Cristo, não obedece o corpo de Cristo, que hoje ficou muito fácil, né? Cola aqui uma mensagem e manda para um. Cola uma mensagem, manda para o outro. Cola uma mensagem, manda para o outro. Meus irmãos, mas isso não é obra. Isso não é estar sujeito a Deus, meu irmão, minha irmã. Acorda, desperta. O trabalhador ainda, o trabalho de evangelização, ele precisa realmente ser um trabalho de edificação. Ele precisa ser um trabalho de comunhão. Ele precisa ser um trabalho de sujeição. Precisamos estar sujeito a Deus, meus irmãos. Hoje que nós mais vemos, pessoal, eu estou montando a minha igreja. Está montando a sua igreja, porque a igreja é do Senhor, não é nossa. A minha igreja, quando você fala minha igreja, é problema, né? O meu ministério, a minha igreja. Meus irmãos, o corpo é de Cristo, a igreja é do Senhor. Nós somos membros, nós somos vasos, meus irmãos, vasos escolhidos, amém? Vasos escolhido para se purificar. Eu digo, sem a obediência, sem se sujeitar ao evangelho, meus irmãos. Nós precisamos realmente viver uma vida cheia da palavra de Deus. Aleluia. Quantos homens
não quiseram fazer a obra no qual não estavam autorizados. O próprio Saul tentou ali fazer sacrifícios no lugar de Samuel. 1 Samuel 13 diz assim: esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: quando tu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas no dia aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado, e disse agora: descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. E disse Samuel a Saul: procedesse neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Porém, não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Amém? Nós vemos que o que acontece, meus irmãos? Saul estava ali esperando a Samuel, porque realmente quem deveria oferecer o sacrifício era o homem separado de Deus, aleluia, ungido por Deus. E nós vemos que Saul, ele quer sair da sua função e tentar tomar a função exatamente de um homem espiritual, um homem separado, um homem santo, glória a Deus, porque para oferecer sacrifícios tinha que ser realmente um homem sem mácula, sem pecado. E hoje não é diferente, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus e não estamos preparados. Não estamos preparados, meus irmãos. Queremos ser mestre quando ainda nós nem nos susceitamos a servos. Nós vemos que realmente Saul agiu neciamente, loucamente, meus irmãos, fazendo uma coisa que não era a vontade nem a direção de Deus para ele. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos errando, querendo fazer as coisas para Deus. Nós vemos que Saul foi oferecer um sacrifício a Deus. Achando que realmente ele estava fazendo até a vontade de Deus, mas na desobediência, meus irmãos. Não adianta a gente tentar fazer a obra para Deus se nós não estamos na sua direção nem na sua vontade. Muitos querem hoje ser realmente missionário. Eu vou fazer a missão lá nos Estados Unidos, eu vou lá evangelizar. Poxa, nos Estados Unidos, a gente que esteve naquele país apregoando o evangelho lá, amém, tivemos ali montando igreja já naquele país. Nós sabemos, meus irmãos, que a maioria que está lá naquele país, eles vão por causa dos dólares. A maioria sai aqui até uma situação boa, mas quando chega lá, eles são consumidos exatamente pelas facilidades, pela idolatria de um país, meus irmãos. A idolatria do dinheiro, a idolatria dos dólares, e acabam sendo totalmente liberais, meus irmãos. E muitos que saem para fazer a obra, não estão na obra, estão trabalhando como escravo atrás do dinheiro, meus irmãos. É triste a gente vê aquele monte de imigrante ilegal, muitos ilegais, todos presos a uma situação de uma edificação exatamente no mundo, nas conquistas do mundo, na sua forma liberal. Meus irmãos, aqueles realmente que foram designados para o evangelho, eles têm realmente que viver no evangelho, pregar o evangelho, militar legitimamente no evangelho, meus irmãos, aleluia. Nós precisamos militar legitimamente no evangelho, e nós temos que estar cheio desta unção de Deus para ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar sujeitos ao evangelho, obedecer ao evangelho, meus irmãos. Não adianta nós sermos independentes, criar um canal, um caminho independente. Agora eu estou evangelizando aqui na internet.
agora eu estou evangelizando aqui, agora eu estou evangelizando ali. Será que é essa vontade de Deus? Será que essa vontade é do Senhor? Será que você não está fazendo igual Saul? Em vez de você obedecer o evangelho, em vez de você estar obedecendo o corpo de Cristo, em vez de você estar vivendo em comunhão com o corpo de Cristo, sujeito ao corpo de Cristo, você realmente é um liberal disfarçado, querendo justificar, mas não está legal a igreja, não está legal, mas você não se sujeita a nada, a igreja não está legal, o pastor não está legal, os irmãos não estão legal, entendeu? Mas você também não está legal, você também não se edifica espiritualmente, você também não se sujeita espiritualmente. É lógico que quando nós estamos ouvindo um evangelho realmente que não está segundo a palavra de Deus, nós precisamos realmente buscar um lugar de edificação, meus irmãos. De repente você anda do lado da tua casa, tem uma igreja com um evangelho que não é segundo a vontade de Deus. Um evangelho que se pregam totalmente independência. Ah, mas eu tenho que andar para chegar na outra igreja 15 minutos, meia hora, não importa. Meus irmãos, não importa, você tem que andar 1 hora, 2 horas para buscar um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, cheio da unção, cheio do poder, cheio da glória de Deus. Se sujeitar, nós temos que estar sujeito ao evangelho. Não impede, meus irmãos. Vamos imaginar no tempo de Paulo. Vamos imaginar no tempo da igreja primitiva, os irmãos sem carro, sem condição. Meus irmãos, muitas vezes eles andavam lá horas e horas ou dias para levar uma mensagem de evangelização. Imagina quando Jesus disse para o seu discípulo ir de pregar o evangelho e mandou eles não levarem 2 túnicas. Imagina mandar os seus servos irem exatamente sem suprimento, que digno era o trabalhador do seu salário. Glória a Deus. E eles estavam sujeitos à obediência ao evangelho, e nunca lhes faltou nada. Sabe por que nunca faltou nada? Porque eles estavam sempre sujeitos ao evangelho, à obediência do evangelho. Aleluia, meus irmãos. Tem muitos que estão igual Pedro, lá no livro de Atos, amém? Livro de Atos 8, amém? Glória a Deus. E diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha que tremendo. Quer dizer, o evangelho, meus irmãos, estava crescendo, glória a Deus, e ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, a igreja, o corpo, unidos, já enviaram para lá Pedro e João. Olha que tremendo, a unidade da fé, glória a Deus, tudo com direção de Deus, os quais, tendo descido, oraram por eles para receberem o Espírito Santo. Amém? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha que tremendo, meus irmãos, tudo na direção de Deus. A palavra estava crescendo, aqueles homens tinham sido evangelizados, batizados apenas no nome do Senhor. Mas desceu ali Pedro e João, cheio do poder de Deus, aleluia, e realmente batizaram todos aqueles homens no Espírito Santo, aleluia. Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me a mim este poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem partes nem sorte na palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Meus irmãos, olha isso. Nós vemos que o poder, a glória de Deus estava descendo sobre a vida da igreja, realmente daqueles que tinham se convertido de todo o coração, estavam se sujeitando. Nós vemos que até ali o Simão o mágico, via que pela imposição dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Ele ofereceu dinheiro, dizendo-me: dai-me também a esse poder. Meus irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos que receber o dom do Espírito Santo pela sujeição, pela obediência, pela regeneração exatamente do nosso ser. Amém? Jesus é muito claro: se as minhas palavras estiverem em ti, se as minhas palavras estiverem morando em vós, se vocês estiverem andando conforme o evangelho que eu tenho vos anunciado,
Aleluia. Eu e meu Pai nos manifestaremos e faremos morada. A igreja aqui de Samaria, ela estava exatamente cheia da palavra de Deus. É uma igreja que aceitaram a palavra, glória a Deus. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Samaria recebeu a palavra de Deus, eles aceitaram a palavra de Deus, se sujeitaram à palavra de Deus, meus irmãos, aleluia. E Pedro e João desceram para lá, glória a Deus, cheio do poder de Deus, cheio da direção de Deus. Eles foram para a direção de Deus, tanto que a unção desceu sobre aqueles irmãos e eles foram batizados pelo Espírito Santo. Mas Simão Mágico, meus irmãos, que também tinha recebido a palavra, queria o dom do Espírito Santo, até para ele impor as mãos sobre os outros depois e os outros recebessem através da sua vida. Mas Pedro diz, glória a Deus, Simão dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe diz, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro. O dom de Deus não se compra, meus irmãos. O dom de Deus nós recebemos exatamente pelo zelo, pelo amor, pela sujeição, pela obediência, pelo amor exatamente a Deus, as vidas, pela regeneração do nosso ser. E Simão Pedro não tinha um coração correto para Deus, aleluia, porque os seus interesses era usar o evangelho para ganhar dinheiro, meus irmãos. E ele quis comprar até de Pedro aquela unção, meus irmãos. A unção de Deus não se compra. Não se compra a unção de Salomão, não se compra unção nenhuma, meus irmãos. A unção de Deus, tem tanta gente vendendo unção de nobre, unção disso, unção daquilo, meus irmãos. Unção não se vende, meus irmãos. Nós não pagamos ninguém para ungir ninguém. Já pensou, eu vou ungir pastor, eu te cobro tanto para te ungir pastor, eu te cobro tanto para ungir. Meus irmãos, isso é maligno, isso não é de Deus. Toda vez que alguém falar em dinheiro para você receber alguma coisa de Deus, meus irmãos, porque a unção, a bênção de Deus não se compra, meus irmãos, porque de graça nós recebemos, de graça nós damos. Nós precisamos estar sujeitos ao evangelho, tudo na obediência, meus irmãos. Quer homens mais ungidos do que Paulo? Quer homens mais ungidos que Pedro e que João? Esses homens foram totalmente cheios do poder e da glória de Deus, e eu vivo falando que sobre a terra não tem homens cheios do poder como aqueles homens foram, meus irmãos. Porque as vaidades do mundo roubam os homens da unção de Deus, meus irmãos. As concupiscências, este mundo moderno rouba o homem totalmente da presença de Deus, porque esse mundo leva os homens a buscar as vanglórias. O que eu fiz, eu posso, tudo eu curei a pessoa, eu orei para a pessoa. Meus irmãos, não é Deus que move, né? Parece que é o eu. Eu orei, aconteceu, aconteceu ali, é eu, e aonde está Deus? Nós somos só um pó, um sopro de vida, um vaso. E tudo que está em nós, somos dependentes de Deus, tudo. Então nós precisamos obedecer o evangelho, meus irmãos. A glória de Deus. Se alguém tiver que se gloriar, se glorie no Senhor. A sujeição de um homem chamado Filipe. Precisamos ter a direção de Deus, meus irmãos. Ele tem que nos guiar realmente debaixo do seu propósito, debaixo da sua direção. Nós temos que estar orando em todo momento, falar, Senhor, qual é a tua perfeita vontade? Meus irmãos, Deus vai te dar direção. Quando você se sujeita, Deus vai te dar direção. Deus vai iluminar o seu caminho. Deus te orienta no caminho que você tem que andar. Davi quis construir um templo para Deus. Aleluia. Natã, até no momento, estava concordando exatamente com Davi. Mas Natã era um homem temente a Deus, cheio do poder de Deus. E ele escuta exatamente que não era para Davi construir o templo, meus irmãos. E ele vai dar direção a Davi. Quando nós queremos fazer as coisas na nossa vida, meus irmãos, tudo, você coloca na mão de Deus para ver se é a vontade de Deus fazer. Tudo que você tem que fazer, Senhor, tu está nesse negócio, Senhor, o Senhor vai à minha frente, porque não adianta a gente ir se Deus não for.
Não adianta eu ir para a China evangelizar se não é a direção de Deus. Não adianta eu ir para qualquer lugar se Deus não for na minha frente. Aleluia. O próprio Moisés, ele dizia que se o Senhor não fosse na frente, aleluia, dele e do povo, ele não iria. Porque, meus irmãos, não adianta. Davi, toda vez que saía para uma batalha, ele orava ao Senhor para ver se o Senhor ia diante dele. Nós precisamos estar orando, meus irmãos. Nós temos um homem chamado Filipe, meus irmãos. Um homem realmente que entregou todo o seu coração para viver a comunhão e a obediência, como está lá no livro de Atos 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai ao lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, e Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lês? E disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: e foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosqueava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado e o seu julgamento. E quem contara a sua geração? Porque a sua vida era tirada da terra. Amém? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando das escrituras, lhe anunciara Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração? E respondendo ele disse: creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou-lhe parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubilou, e continuou o caminho. E Filipe se achou em Azoto, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Glória a Deus. Tremenda palavra, meus irmãos, de Filipe, porque a comunhão desse homem, meus irmãos, era tanta que ele ouviu, e o anjo do Senhor falou, dizendo: levanta-te e vai. A obediência, sujeição. O evangelho sem essa sujeição não existe, meu irmão. O evangelho tem que ter sujeição. O evangelho, meus irmãos, aleluia, tem que ter obediência. O evangelho tem que viver no discipulado. O evangelho tem que viver na sujeição de Deus, meu irmão. Você tem que estar sujeito a Deus, sujeito ao corpo, sujeito na comunhão, sujeito na unidade de fé, um só corpo, um só coração, um só batismo, meus irmãos. Nós vemos agora há pouco que nós estávamos falando de João e Pedro, uma igreja unida, um corpo unido. Glória a Deus, uma unidade de fé. Mais uma vez aqui está Filipe, glória a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, no qual ele ouvia o poder de Deus, ouvia que ele tinha que se levantar e vai para o lado sul a caminho e desce desde Jerusalém para Gaza. E ele obedeceu, e levantou e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, aleluia, da rainha dos etíopes, que era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém adorar e regressava, aleluia. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta a este carro. Meus irmãos, imagina que aquele etíope estava exatamente numa carruagem a cavalo e Filipe estava a pé. Não importa, meus irmãos. Quando o Senhor diz: vai, aparelha-te, amém, chega este carro, a unção de Deus está na tua vida. Mesmo nós andando a pé, meus irmãos,
nós conseguimos, com a unção de Deus, aparelhar com aqueles que vão a cavalo, meus irmãos. E ali Filipe subiu, meus irmãos, glória a Deus. E realmente, porque Deus tinha um propósito na vida daquele etíope, porque ele foi para Jerusalém adorar, glória a Deus. Aquele homem exatamente estava buscando o conhecimento das escrituras sagradas, para saber exatamente a respeito do discernimento das escrituras de Isaías, que falava de Jesus, glória a Deus, porque era o próprio Deus já trabalhando no coração daquele etíope, mas ele precisava de discernimento. Estava ali exatamente Filipe para lhe dar discernimento, glória a Deus, amém? Abrir os olhos daquele que estava sem entendimento. Eu digo, Deus tem um propósito, meu irmão, glória a Deus. Por isso que a gente não pode sair para todo lado, dando tiro para todo lado. Deus tem pessoas certas no lugar certo, meus irmãos. Nós precisamos estar ouvindo o Espírito Santo de Deus para saber para onde nós vamos, aleluia. Deus, ele diz, Filipe, vai, levanta e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém. Ele obedeceu, aleluia. E mais uma vez o Senhor diz para ele, aparelha-te a este carro. E ele subiu naquele carro e ele evangelizou aquele etíope, e ele desceu daquele carro e batizou o etíope. E o mais tremendo, sabe o que aconteceu? Aleluia, glória a Deus. E quando ele manda o carro parar e desceram sobre as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou, e quando saíram das águas, o Espírito arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, meu irmão. Olha que tremendo. Filipe acabou de batizar o eunuco, o Espírito Santo lhe arrebatou, meus irmãos. Ele sumiu das vistas do eunuco. Aleluia. E onde estava Filipe, meu irmão? Filipe se achou em Azoto, passando, anunciava o evangelho. Eu digo, meu irmão, aleluia, aqueles que estão na vontade de Deus, aqueles que estão sujeitos ao evangelho, eles vivem o sobrenatural de Deus, aleluia. Muitos querem ver, muitos querem sinais, mas o Senhor diz, os sinais seguirão aqueles que crerem, aqueles que estão sujeitos ao evangelho, aqueles que estão obedecendo ao evangelho. Esses ouvirão a voz do Senhor, a direção de Deus, aleluia. Serão os ungidos do Senhor, colocarão a mão sobre os enfermos, glória a Deus, aleluia. A mão daqueles que têm unção, meus irmãos, glória a Deus. Aqueles que têm obediência, aqueles que estão sujeitos, recebem a plenitude do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, cheios do poder, meus irmãos. Mas no evangelho liberal, no evangelho independente que esse povo quer viver, meus irmãos, só vive na carne, só vive na razão, só vive na sua direção. Meus irmãos, é tempo de despertar e voltar ao evangelho da adoração. É tempo de voltar à sujeição, porque mais que o diabo mais tem criado, meus irmãos, no mundo, é o mundo liberal, e ele tem realmente apregoado em muitas instituições religiosas essa independência. As pessoas são totalmente independentes. O teu nariz é seu, a tua vida é sua, você faz o que quer, você não precisa de nada, enquanto o Senhor diz, sede servos, sujeitai-vos uns aos outros, aleluia. Nós precisamos estar sujeitos. O evangelho é um evangelho de sujeição, é um evangelho exatamente de nós estarmos dizendo, eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, que queres que eu te faça? Senhor, me dá direção, aonde o Senhor quer que eu vá, para onde eu quero que o Senhor quer que eu vá, meu Deus, aleluia. Precisamos estar orando, recebendo e agindo, meu irmão. Tem que ter ação, não é só orar e ficar esperando, não, tem que ter ação. Aleluia, porque aqueles homens, se nós pegarmos Pedro, se nós pegarmos João, aleluia, nós vamos ver aqueles homens realmente cheios do Espírito Santo, mas eles tinham direção de Deus. Vai para Samaria. Filipe, exatamente, vai exatamente a caminho de Jerusalém, aleluia. Deus tem a direção, Deus tem a unção, porque Deus tem através da nossa vida a libertação, a cura, a unção, e Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã, glória a
a Deus. É tempo de buscar o verdadeiro evangelho. É tempo de sair fora de tudo isso que nos isola, Sai dessa isolação. Meus irmãos, tenta parar de se justificar. Eu estou fazendo a obra, estou pegando umas mensaginhas, estou mandando. Não, sai em campo, sai na comunhão, busca a comunhão com o corpo de Cristo, busca viver unido com aqueles que verdadeiramente faz a obra de Deus. Não fica como Simão Mágico, meus irmãos, buscando comprar exatamente os dons de Deus. Você não compra os dons de Deus, meus irmãos, você não compra. Os dons de Deus, meus irmãos, você recebe com zelo. Buscai os dons com zelo, o zelo de ter o amor a Deus, o zelo exatamente de observar todos os mandamentos de Deus, o zelo exatamente de se transformar para Deus, o zelo do amor ao próximo. Aleluia! Esse é o zelo que nos enche, é o zelo da sujeição. Sujeitai-vos ao evangelho. Aleluia, glória a Deus. E vamos estar orando para que o poder, a glória de Deus esteja derramado sobre a tua vida. Glória a Deus, porque Deus quer transformação na sua vida. Deus quer que você desperte, aleluia, e saia dessa natureza independente que você vive. Você se envolva com as obras de Deus, se envolva com o evangelho, viva o evangelho dentro da sua casa, viva o evangelho em todos os lugares. Aleluia, Santo, eterno, poderoso, porque tu és o Deus que nos levanta, Pai amado. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Nós somos a tua obra, Deus amado. Se o Senhor não nos avivar, meu Pai, nós padecemos, porque somos dependentes de ti, do teu Espírito, Senhor. Aviva, Senhor, a obediência, aviva a sujeição, Pai amado, no meio do povo, que compareça voluntariamente, cheio de amor, cheio de poder, cheio de glória, cheio de unção. Um povo, Pai amado, que tem sede de ti, que tem sede, Pai, de buscar, Senhor, esta unção e viver nesta comunhão contigo, Senhor, que move, Pai amado, no meio do caminho, Senhor, toda esta cegueira, todo este impedimento, igual Filipe, Senhor, deu vista, Senhor, deu visão ao eunuco, Pai amado, que neste momento, Senhor, esses que estavam sem direção, sem visão, que eles venham ter visão espiritual, meu Pai, discernimento, meu Pai amado, em nome de Jesus, para fazer a sua vontade, de sair, Senhor, deste modo, Pai amado, independente, cheio da comunhão, viver em união, viver em amor, viver em misericórdia. Que o Senhor levante, que eles estão abatidos, cansados, fadigados. Dai vida a eles, Pai amado. Também toca naqueles que estão enfermos. Deus abençoe este dia de unção, de poder e de glória, este dia que faz a diferença nas nossas vidas, porque o Senhor faz a diferença a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas, meu Pai. Tu és o Deus que nos dá vida e nos enche da tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Você foi feito para viver unido, aleluia, glória a Deus. O Senhor nos uniu em um só corpo, um só coração, um só propósito, amém? Glória a Deus. Vai lá no mural, deixa uma glória ao nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, amém.